Olá, irmãos, a paz do Senhor. Para nós uma alegria, mais esta manhã de domingo, estarmos aqui reunidos para mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje a nossa lição de número 12, a penúltima lição deste trimestre. Hoje, dia 18 de setembro de 2022. Lembrando aqui que hoje é comemorado também o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Essa escola tão importante que podemos considerar a melhor e a maior escola do mundo. Hoje nós estaremos estudando um tema muito importante, a sutileza da espiritualidade holística. Nós temos tratado neste trimestre destes assuntos relacionados aos ataques contra a Igreja de Cristo, a sutileza de Satanás nos dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E vamos analisar essa questão da espiritualidade holística como também uma arma que o inimigo tem usado para combater a Igreja de Cristo. Está comigo nesta manhã, mais uma vez, pastora Taide, qual transfiro a palavra para estar cumprimentando os irmãos também nesta manhã. Pai do Senhor, pastor Roberto. Pai do Senhor, pastor Taide. Pai do Senhor, nossos amados irmãos que estão conectados conosco neste canal. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical, neste domingo tão maravilhoso, como já disse o nosso pastor, Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Você venha a tomar conosco, neste momento desse contato, um aprendizado que a Escola Bíblica Dominical tem para você, através da Palavra de Deus nesta manhã. Bem-vindo a todos. Pastor Taide, leitura do nosso textuário, por favor, e verdade e prática. Textuário nos disse assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. Verdade prática. Qualquer tipo de espiritualidade que não seja centralizada em Cristo deve ser considerada falsa e, portanto, rejeitada. Nós prosseguimos aqui na nossa introdução desta lição, que diz o seguinte: nesta lição veremos que uma nova forma de espiritualidade, o holismo, esta palavra do grego holos, que significa todos, inteiro ou composto, é um jeito de ver o mundo de forma integral. Nós vamos aprender isso durante esta lição. O holismo passou a ganhar espaço na sociedade, fundamentada em princípios extraídos das religiões orientais. Essa nova forma de religiosidade tem conseguido a adesão de proeminentes líderes mundiais e está também flertando com muitos segmentos do cristianismo. Muitos cristãos têm se deixado seduzir pelo seu discurso globalista e também pluralista e, sobretudo, espiritualista. Contudo, esquece de que o centro do cristianismo, a cruz de Cristo, é negado. Então, nesta visão espiritualista do holismo, a cruz de Cristo, que é o centro do cristianismo, está sendo negado. Em lugar desta, ergue-se o altar à Mãe Natureza, à Mãe Terra e todas as formas ou forças fluídicas que povoam o universo. É, portanto, mais uma sutileza do diabo que faz parte dos dias finais. Então, já vemos aqui nessa introdução que o holismo também trabalha nessa mesma linha, tirar o homem, o foco do homem de Cristo, ou seja, que a nossa fé não seja uma fé cristocêntrica, focalizada em Cristo, mas que seja uma fé, ou vivamos uma vida antropocêntrica, ou seja, onde o homem passa a ser o centro de tudo. Mas nós louvamos a Deus que o Senhor tem nos dado condição de conhecer e reconhecer Cristo como nosso Salvador e não vivemos aí um pluralismo que está ligado a algo que aponta que não existe um Deus único, mas para nós existe um só Deus e único. Aleluia. Deus e Pai e Salvador de todos. Glória. Nós vamos entrar no nosso primeiro ponto e daqui a pouquinho a pastora Taide já tecendo comentários sobre este primeiro ponto. O primeiro ponto vai tratar do tema seguinte: o fenômeno religioso. Este ponto se divide em dois subpontos, que é a busca do sagrado. Nós vamos ver que esta busca do sagrado está
inteiramente ligada ao ser humano, e também o segundo parágrafo, Deus com D maiúsculo e os deuses. Faremos um paralelo aqui, o pastor Josué faz um paralelo entre o Deus verdadeiro e os deuses que são criados pelo homem. Pastor Taíde, aqui diz nessa introdução deste primeiro ponto, no subponto 1, o seguinte: Jesus sabia da necessidade mais profunda do ser humano e por isso disse ser ele o caminho que leva o homem até Deus. Na sua expressão ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, pastor. Esta expressão de Jesus, ele estava justamente refutando aos falsos ensinos que já havia naquela época e continua até nos dias de hoje, onde eles usam a expressão que toda religião leva a Deus. E isto não é verdade. Desfocaliza o homem do Deus verdadeiro. Né? Então, neste contexto, Jesus então chega diante deles, porque já no seu tempo, no tempo de Jesus, já havia muitas religiões. Então ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa expressão de Jesus, ele está aqui jogando por terra toda a ideia negativa que poderia eles buscar outros caminhos. Fontes, né? Exatamente. Mas aqui Jesus deixa claro que ele é o caminho, não é um dos caminhos. Ele vai bem direto dizendo: eu sou o caminho, de uma forma meio imperativa, o caminho. Importante, pastor, e até o senhor analisa para nós também essa questão, porque mais embaixo diz aqui: a busca do sagrado é, portanto, uma necessidade humana. Ah, muito bem. E quando nós olhamos esta busca do sagrado, nós vamos observar que realmente o ser humano tem isso dentro dele. Agora, há uma necessidade de tomar um cuidado. Há uma necessidade de tomar um cuidado. Onde você está buscando? Onde você está buscando? Então, nós aprendemos aqui com a palavra do Senhor que Jesus é o único caminho. Se me permita, aí essa busca do sagrado, ela está no coração do homem, ela está no sangue do homem. Ele quer adorar alguma coisa. O ser humano, ele busca alguma coisa. Se nós formos observar, pastor, o que a Bíblia vai dizer para nós, nós vamos ver que isto vem desde os tempos bíblicos. Desde os tempos bíblicos. Nesse próprio contexto aqui nós temos os atenienses, né? Exatamente. E eles ali, Paulo chega, quando encontra eles naquele sentimento, naquele propósito ali, Paulo vai falar com eles: olha, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Eles adoravam até o Deus desconhecido. Exatamente. E Paulo sabiamente vai fazer exatamente o uso, né, dessa oportunidade. Exatamente. Paulo aproveita ali para mostrar para eles quem era verdadeiramente o Deus a quem deveria adorar. Glória a Jesus. Então aí está, irmãos, um resumo bem objetivo aqui desta questão da busca do sagrado. Interessante que Paulo vai chegar em Atenas, vai ver vários altares edificados a vários deuses, mas um altar vazio e escrito ao Deus desconhecido. Quer dizer, como é lindo o homem andar na direção do Espírito Santo, né? Verdade. Paulo, vendo a religiosidade deles, diz: eu vou prestar o meu Deus, o Deus que eu sirvo é este aí que vocês adoram sem conhecer. Vocês não conhecendo, mas eu conheço. Eu esse conheço, verdadeiro. né? Atos 17, versículo ali do 22 à frente, no verso 17 mais especificamente, Sim. Ele vai tratar da questão do Deus desconhecido. Bom, o parágrafo 2, pastor Daíde, fala a questão então do nosso Deus e os deuses. Sim. E a introdução aqui do segundo parágrafo diz assim: que há na humanidade uma necessidade de possuir um objeto de adoração. Isso é visto em todo o contexto. O povo de Israel saem do Egito, Moisés sobe para o monte, demora a descer. Eles vão fazer o quê? Construir um bezerro de ouro, né? Para adorar. É uma verdade incontesta, não tem como contestar isso. É um fenômeno presente em todas as culturas. Contudo, por não conhecer o Deus verdadeiro, que se revelou nas páginas da Bíblia de forma especial, na pessoa bendita de Jesus Cristo,
o homem acaba por buscar e adorar a deuses com D minúsculo e falsos. Então é falta de conhecimento do Deus verdadeiro. E eu aproveito esse tópico aqui, pastor, para dar uma ajuda ao nosso telespectador e já convido para que você está nos assistindo, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 44, para que você possa ver a diferença. Nós vamos ver aí justamente este homem, Isaías 44, do versículo 14 ao 17. O que este homem faz? O carpinteiro estende a régua, versículo 13 a seguir, emprega a almagra e aplana com o cepilho e marca com o compasso e faz o seu Deus a semelhança de um homem, segundo a forma de um homem para ficar em casa. Versículo 14, toma para si cedros, ou toma um cipreste, ou um carvalho, esforça-se contra ele do bosque, planta um almeiro, e a chuva o faz crescer. Prossigo no versículo 15, então servirão ao homem para queimar, com isso se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus que prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e ajoelha diante dela. 16. Metade queima, com a outra metade come carne, assa e farta-se. Também se aquenta e diz, ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então, o resto dessa madeira, ele faz um Deus com D minúsculo, uma imagem de escultura, ele ajoelha diante dela, se inclina e lhe dirige a sua oração e diz, livra-me, porquanto tu és o meu Deus. Interessantíssimo, né? Ele plantou uma árvore, cuidou daquela árvore, depois ele pega metade daquela madeira, ele queima, cozinha, faz a comida. Exatamente. E a outra metade ele faz um Deus, ajoelha diante dela e diz. O salmista tratou desse assunto também, né, de forma bem direta, no Salmo 115, faço leitura aqui de uma pequena parte, que diz assim, porém o nosso Deus está no céu, o salmista falando do Deus verdadeiro, do Deus vivo, faz tudo o que lhe aprouve, Deus faz o que ele quer fazer, o que ele decide fazer, ele faz. Agora ele vai falar sobre a questão dos deuses com Deus não existem. Os ídolos deles são ouro, prata, obra das mãos dos homens, e aqui prossegue, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua boca. Então, esses são os deuses que o homem, por sua necessidade de adorar, de ser religioso, acaba criando para si. Concluindo aqui, diz assim, é justamente nessa carência espiritual, isto é uma carência, é a necessidade de adorar alguma coisa, algo ou alguma coisa, essa carência profunda da alma, e é uma carência da alma, verdade. A nossa alma tem sede de adoração, está no ser humano, né? Que a humanidade é enganada pelo inimigo, ou o diabo. Então, o que acontece? O diabo conhece muito bem que a nossa alma, ela é adoradora. Ela tem sede de adoração. Glória então, a Deus. ele vai fazer com que você, ao invés de adorar o Deus verdadeiro, você adora qualquer outra coisa. A riqueza, os bens materiais, a fama, e por aí vai. Assim mesmo. Nós não podemos aprofundar aí. Só um resumo, mais uma coisinha interessante aqui. Senhor. Quem causa isto? Quem leva o povo a pensar desta maneira, a enganar a sua alma? O enganador. E nós vamos para Gênesis 3, ele se revela em Gênesis 3, o enganador, enganando o primeiro casal. E a Bíblia diz que após o milênio de Cristo, 1000 anos que Cristo governará, Satanás estará preso. Mas lá em Apocalipse capítulo 20, ele vai ser solto. E o versículo 8 de capítulo 20 de Apocalipse vai dizer que ele será solto e enganará a muitos. Então, começou enganando e vai terminar enganando. Então, não se deixe enganar por ele. Então, concluindo aqui, o fenômeno religioso está ancorado nas necessidades mais profundas do ser humano na busca pelo sagrado. Nosso ponto 2.
a espiritualidade humana e sua necessidade de expressão. Nós vamos ter 2 subpontos aqui também. O primeiro parágrafo vai dizer o antigo paganismo, né? Vamos analisar um pouquinho aí do paganismo, das regiões pagãs, e o segundo parágrafo, o misticismo oriental. Aí o pastor vai estar entrando aqui com o comentário, apenas quero registrar aqui o início, que diz assim: como vimos, o ser humano é religioso por natureza. Assim mesmo. Pastor, analisa para nós aí esse paganismo. Esse paganismo antigo. nós vamos estar observando é que nesta necessidade, como já vimos, que o ser humano é religioso por natureza e tem a necessidade de expressar sua espiritualidade, pastor e irmão telespectador, é que vem o perigo, a busca que ele está fazendo em fonte errada. Foi justamente esta preocupação que Deus chama a atenção do seu povo através do profeta Jeremias, quando o povo, eles deixaram Deus e foram buscar uma fonte, cavaram para eles fonte, mas de água amarga. Deixaram a fonte de água doce, o nosso Deus, e buscaram para si cisternas rotas. Está em Jeremias capítulo 2, e nós observamos então que este homem, esta mulher, com essa necessidade de buscar, a necessidade expressa dentro dele, infelizmente, ele está buscando o errado. Aí vem o seguinte, que essa espiritualidade, portanto, está presente em diferentes povos e culturas. Sem o conhecimento do Deus verdadeiro, o Deus falso é adorado. É adorado. Quando lhe falta não a oportunidade, mas o desejo, o interesse em conhecer o Deus verdadeiro, se torna presa fácil para nós vamos observar isto, que aconteceu aí, pastor Roberto, na adoração, como nós vimos nas religiões antigas, lá na Cananeia, quando nós vimos o povo adorando a Baal, a Será, como deuses principais. Nós vemos ali o combate do profeta Elias, do capítulo 18, de 1 Reis, com eles, com respeito para provar para eles que o nosso Deus era o Deus verdadeiro, não é? Nós vemos o próprio Jesus entrando no contexto, Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo 24, e ele vai dizer: ninguém pode servir a 2 senhores. Ele vai dar exemplo de um Deus que é muito adorado pela nossa geração, nossa sociedade, que é o Deus Mamon. Sim. Ninguém pode servir a Deus e a riqueza, ou vai agradar a um e entristecer o outro. Então isso é muito importante nós analisarmos e vermos que não há como dividir, compartilhar a adoração. Ou você adora o Deus verdadeiro, ou você adora qualquer outra coisa. Porém, nós sabemos que a bênção está reservada para aqueles que adoram o Deus verdadeiro. E nessa confusão que o povo hoje está fazendo, e esta espiritualidade holística vem infiltrando, é justamente o que aconteceu com Israel. Nós vamos conferir no versículo 21 do capítulo 18 de 1 Reis, dentro do que o pastor Roberto acaba de dizer sobre Mateus 6, 24, servir a 2 senhores. O povo estava ali tão dividido que Elias confronta eles dizendo: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se Baal é Deus, servi-o, mas se o Senhor é Deus, servi. O povo estava tão dividido, havia neles uma contaminação tão grande, que a Bíblia vai dizer: porém o povo não respondeu nada. Eles estavam confusos, então tentando servir, não sabia que decisão tomar. E aí, meu amigo que está nos assistindo neste momento, nós te convidamos a pensar bem nisso. Lembre-se, o nosso texto áureo, faço questão de recapitular para você. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão passar por mim. Precisamos passar unicamente por Jesus. Louvado seja Aleluia. Deus. Então esta é a definição com relação ao antigo paganismo. Nós temos também o misticismo oriental. Nas 2 últimas décadas,
o Ocidente tem sido invadido pela espiritualidade holística. Já analisamos essa questão holística, o holismo, né, que é aquilo que coloca tudo como sendo Deus, tá certo? Uma união de todas as coisas. O holismo está na moda e faz parte do culto da elite cultural. Olha que coisa interessante. Assim mesmo. Olha, está nas faculdades, nos cinemas, com os filmes de sucesso, nos livros de autoajuda, inclusive foram best-sellers, ou seja, tiveram aí... Sucesso de vendas. Sucesso de muito vendas, grande, né? Muito grande. Sucesso de vendas. E até mesmo nos currículos escolares. Na verdade, o holismo, ou a espiritualidade holística, ou ainda a visão sistêmica da vida, nada mais é do que a antiga crença e prática orientais. Então isso aqui é interessante, principalmente quando envolve esse contexto, né, da realidade vivida por nós, que é onde nossos filhos têm acesso às faculdades, os livros. Aí eu me lembro daquilo que Pedro exortou em 1 Pedro 3,15, cada um esteja preparado, pronto a responder a qualquer um que lhe perguntar acerca da razão da vossa fé. Exatamente. E aí chama-nos a responsabilidade para nós, servos de Deus, que temos nossos filhos, para instruí-los na verdadeira palavra, no verdadeiro caminho, para que eles estejam firmados em Cristo e não ser levado pela religiosidade. Assim mesmo, pastor. E nós vimos e observando esse contexto, o que vamos extrair diante de tudo isso? O senhor acabou de dizer justamente sobre a necessidade de nós instruir os nossos filhos, porque o apóstolo Paulo, confrontando este falso ensino, em Romanos, no capítulo 2, nós vamos estar vendo que Paulo já chamava a atenção deles com respeito a este comportamento que estavam, ao invés de adorar a Deus, eles estavam adorando os animais, os astros, enfim, aquilo que não era Deus, eles estavam colocando no lugar de Deus, e justamente é o que ensina hoje na faculdade, nas escolas. Os incautos são os que mais... Exatamente, não há dúvida que exatamente é aquilo que Paulo profetizou, já deixou claro, né, em 1 Timóteo 4, verso 1, doutrina de demônio, pastor. Doutrina de demônio. Nós temos também, pastor, interessante, gostaria até de ler, porque a nossa geração tem uma responsabilidade muito grande para proteger os nossos filhos. E eu acho interessante o que nós encontramos em Juízes capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: e foi também congregada toda aquela geração e a seus pais. Gostaria que você, que está participando conosco em casa, pudesse ler esse texto, marcar esse texto na sua Bíblia. E prossegue dizendo assim: e outra geração após ela se levantou. Olha que geração que levantou após uma geração. Uma geração passou e se levantou uma geração. Que geração é esta? Uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Meu Deus. O que aconteceu? O que vemos aqui? Uma geração que falhou em passar para a próxima geração o verdadeiro conhecimento de Deus. Será que nós não temos falhado também? Será que você, como pai, como mãe, como servo de Deus, como alguém que crê num Deus verdadeiro, num Deus vivo, não está falhando também nesta transferência de conhecimento? Então fica para nós essa interrogação, né? Pastor, nosso horário exige de nós adiantar um pouquinho, sei que nós temos aí, o senhor tem bastante coisa importante para passar, mas aqui já num resumo diz assim: o antigo paganismo e o misticismo oriental revela a necessidade da expressão da espiritualidade humana. Então, isto é óbvio, não tem como negar que no ser humano existe uma necessidade de expressar a sua espiritualidade. Precisamos ter cuidado para não expressá-la de forma errada. Com quem está procurando se conectar. Conectar, exatamente. Porque exatamente hoje a palavra-chave na sociedade
É conectar. Comunicação, conectar. Estudamos sobre a internet, né, sobre as mídias sociais. Exato. No domingo passado. Agora, tem que saber com quem você está se conectando. Mostra-me, fala-me com quem andas. Exatamente. Falarei quem tu és, Com né? quem você está se conectando. E nessa necessidade, nesta fome, então nós queremos nesta manhã te apresentar que a fonte é Jesus. O caminho é Jesus, tá? A nossa água para matar esta sede desta conexão se chama Jesus. E te convidamos nesta manhã para conectar conosco no caminho chamado Jesus. Muitos que até apresentam, o homem tem um vazio, esse vazio tem o tamanho exatamente, de Deus. O tamanho de Deus. Nosso terceiro ponto é o fundamento da espiritualidade holística. Vamos tratar agora sobre a questão do fundamento da espiritualidade holística. Em que se fundamenta? Bom, dividido também em dois subpontos, que diz o primeiro, não há um Deus pessoal. Primeiro, negar a existência de um Deus pessoal. Mas nós vamos aqui ver biblicamente que esse Deus ele é pessoal, que se manifesta através das Escrituras Sagradas e também até através do seu próprio Filho, que veio e se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Grosso modo, a espiritualidade holística diz que tudo é Deus. Falamos já um pouquinho sobre isso, né? Para eles tudo é Deus. Tudo no universo estaria interligado. Olha que coisa interessante. Assim, o divino, o homem e a natureza são uma só coisa. Portanto, é uma espiritualidade panteísta. Então, apresenta diversos deuses. Essa questão panteísta é uma visão que apresenta diversos deuses. Não há um Deus pessoal que se revelou na Bíblia, nem tampouco um Salvador pessoal, Jesus Cristo. Olha, nega a existência desse Jesus que se manifestou e que é um Deus pessoal. O Deus, com letra minúscula deles, não passa de uma energia impessoal, nos informa o pastor Josué aqui, que está no universo. Ainda para os adeptos dessa crença, Jesus, aí vem Alá, vem Javé, vem Buda, Shiva, ou um Xamã, são nomes diferentes para uma mesma entidade. E aí, pastor, nós, usando desse contexto, eu quero convidar nosso telespectador para observar conosco. Nós temos um texto longo, como o nosso tempo, temos a exiguidade de tempo, não vamos poder ler todo o texto, mas eu gostaria de ler com você, que está nos assistindo, Romanos capítulo 1, do versículo 23, eu vou ler apenas 2 versículos, e eu vou deixar que você possa depois estar lendo aí na sua casa. Deixa eu deixar bem clara a citação, que vai do versículo 18, até o 32, mas eu quero ler apenas 2 versículos para você entender que nesta manhã o Senhor está chamando você e eu a observar que Ele é o único Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Pelo que Deus também os entregou às concupiscências do seu coração e à imundícia para desonrarem os seus corpos entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E é justamente isso que esta espiritualidade holística, ela tenta fazer. Ela tenta colocar na sua frente que a criatura e o Criador é a mesma coisa. O que não é verdade. Nesta manhã nós queremos confrontar isso aqui e dizer para você que há um único Deus, é o Criador dos céus e da terra, e a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Paulo escrevendo nos Romanos, capítulo 14, versículo 15, ele vai dizer que cada um de nós dará conta perante esse Deus. Se esse Deus não fosse um Deus pessoal, como nós nos apresentaríamos a Ele? Então, cada um dará conta de si perante o Senhor nosso Deus. Aleluia. Nosso segundo parágrafo, não há uma verdade factual. É outro fundamento da espiritualidade holística, tá certo? De que não há uma verdade factual.
Se não há um Deus pessoal, não há também uma verdade factual, ou seja, absoluta. Não há uma verdade absoluta. Veja bem, mas nós encontramos a expressão de Jesus, né, já até analisamos um pouco em João 14,6, que ele diz: eu sou. Quando Deus manda Moisés lá para o Egito para poder libertar o povo, Moisés pergunta, eu vou responder, vou dizer para eles quem me enviou, quando me perguntar, diz: eu sou. Eu sou, me enviou, né? a voz. Me enviou. Aqui Cristo também repete: eu sou. Aleluia. Ele vai dizer também a verdade. Ele é a e não uma verdade, né? Ao passo que em João capítulo 8, verso 44, vai falar do enganador, do diabo, que é pai da mentira, né? Mentiroso e pai da mentira. Mas João 8,32 nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, pastor. Está a questão da verdade aqui factual, né? A negação, né? Não há uma verdade factual. Mas João 17, Jesus na oração sacerdotal ali, ele vai dizer, pede a Deus para santificar os seus discípulos, santifica-os na verdade. Que a tua palavra é a verdade. É a verdade. É isso, é fato, né? O pastor está aí comentando aí para nós passarmos para o último ponto. Diante deste momento, amigo, nós queremos te dizer que esta é a verdade. Jesus é a verdade. Não há outro. Por mais que você venha buscar, você não vai encontrar. O nosso pastor já disse, repito, João capítulo 14, versículo 6, nós já falamos, ele é o caminho, mas ele está dizendo: eu sou também a verdade. Não é uma das verdades, eu sou a verdade. Os deuses que os homens fabricam são mentira. Nós já compartilhamos com o nosso pastor, quando no Salmo 115, a palavra foi clara em dizer: ele tem mão, mas não apalpa. Ele tem olho, mas não vê. Ouvido tem, mas não ouve. A boca ele tem, mas não fala. Ele precisa que você remova deste lado esquerdo para o lado direito. Este não é o Deus verdadeiro. Este não é o Deus da verdade. O nosso Jesus que falamos para você nesta manhã. Aleluia. Ele tem o universo em suas mãos. É Ele quem tem o controle de tudo e de todos. Ele é aquele expresso no Salmo 139, lá no verso 3, que a Bíblia vai dizer que Ele conhece as tuas palavras antes mesmo de você as expressar. Este é o nosso Deus verdadeiro que nós expressamos para você nesta manhã. Quando nós olhamos para a nossa geração, hoje nós estamos vivendo a geração da inversão de valores, né? E o profeta Isaías proferiu sobre isso em Isaías capítulo 5, versículo 20, e ele vai trazer um ai com relação a isso. E ele vai dizer: ai daqueles que dizem ao bem mal e ao mal chamam bem. Então, uma geração de inversão de valores. Bom, este terceiro ponto, ele traz o seguinte resumo: a ausência de um Deus pessoal, que é negado, né, pela religiosidade holística, e a ausência de uma verdade factual, factuativa, verdade, verdadeira, são os fundamentos da espiritualidade holística. Então, é sobre isso que se fundamenta. Mas vamos para o nosso quarto ponto, que vai tratar do assunto: a espiritualidade holística e a Bíblia. Agora vamos ver o que a Bíblia apresenta em contrapartida a isso. Então, o primeiro subponto, parágrafo 1, vai dizer o seguinte: o problema do pecado. Precisamos lembrar que o homem pecou. E o salário do pecado, conforme Romanos 3, 23, pastor Otaí, diz que é o seguinte: ele vai dizer que todos pecaram. E este pecado destituiu, desligou, tirou o homem da presença de Deus. E Romanos 6, 23 vai dizer que o salário deste pecado é a morte. Então, por ter pecado, o homem está condenado à morte. Então, o holismo comete o erro grosso e fatal. Esquece o problema central do homem, que é o pecado. Exatamente. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nós vamos ver aqui a palavra dizendo: os quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus.
É justamente isso que a espiritualidade holística vem tentando fazer, é fazer com que o homem não olhe para Deus, fazer com que o homem não veja também o pecado dele. Na verdade, eles mesmos foram cegados. Exatamente. Estão nessa cegueira. Eles cometem o pecado, mas para eles é como se não fosse pecado. Certo. O senhor acabou de dizer agora há pouco, Isaías capítulo 5, versículo 20, ali Isaías está dizendo um ai para essa classe de pessoas, que para eles pecado não é pecado. Eles chamam aquilo que é luz, para eles é treva. A Bíblia vai dizer lá que eles chamam o amargo de doce. O bem para eles é o mal, e o mal para eles é bem. Há uma inversão de valores justamente porque estão cegos por causa do pecado. Que Deus tenha misericórdia dos nossos telespectadores e nós também que aqui estamos ministrando nesta manhã. Aí prossegue mais embaixo aqui, dizendo o seguinte, pastor José diz o seguinte: é por intermédio do engano do pecado e da cegueira espiritual promovida pelo diabo. Quando nós falamos de diabo aqui, nós estamos falando do acusador. Sim. Né? Quando mencionamos Satanás, a gente sabe que trata do tentador, que cresce a cada dia o fascínio pelas novas espiritualidades. O holismo é, sem dúvida, a espiritualidade mais atraente que está na moda. Desse jeito. Então ela é atual, você já leu aí 2 Coríntios 4:4, onde fala do Deus desse século segundo o entendimento de muitos, para que não entendam, não vejam, né, e não escapem. E eu quero só chamar a sua atenção, porque o Evangelho traz para nós a mensagem de que o caminho do céu é caminho estreito. Aleluia. O caminho do céu é um caminho de renúncia. A palavra de Deus, através do próprio Jesus, vai dizer: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus instruiu dizendo que o caminho da salvação, a porta, é estreita. Quando falamos de porta, estamos falando de Cristo. É verdade. Porta estreita, né? Da porta estreita. Falamos da porta larga, falamos do mundo. Se alguém quer andar no mundo, está andando na porta larga, e a Bíblia diz que este é o caminho da perdição. Verdade. Vamos para o nosso último parágrafo, pastor, nosso horário nos manda aqui encerrar. Diz assim: um salvador pessoal. Agora é o que a Bíblia diz. Glória e há a Deus. um salvador pessoal. Como foi mostrado, não há um Deus, nem tampouco um salvador pessoal na espiritualidade holística, certo? Eles contrariam este princípio. Aí o homem é o seu próprio Deus. Meu Deus. O que o senhor me diz sobre isso, pastor Taí? O homem é o seu próprio Deus. O homem é o seu próprio Deus. E aí nós vamos observando, pastor, que ao ignorar isto, ao ignorar a existência do pecado, porque ele se faz seu próprio Deus, e consequentemente a punição eterna, aí eles não vêem necessidade de um Salvador. Eles não vêem necessidade de se aproximar de Jesus. Eles pensam que por eles mesmos eles podem. Aí a palavra também vai dizer que nesse contexto, aí eles descartam Cristo. Jesus aí é descartado. E eu quero convidar você nesta manhã para, se você está com sua Bíblia, Atos capítulo 4, versículo 12, você vai compartilhar comigo, quando na necessidade que o homem tem deste encontro com Deus, nós vamos ver o apóstolo dizendo: em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, essa ideia de o homem fazer de si o seu próprio Deus, você está totalmente equivocado. Então, há um único, e este único se chama Jesus Cristo, não há outro. E Pedro estava pregando num contexto exatamente de uma era em que o povo não aceitava Jesus. Exatamente. Eles não aceitavam a ressurreição de Cristo, não aceitavam a salvação em Jesus Cristo. Isso, né? exatamente. Interessante também, pastor Paulo escreve em sua primeira epístola aos Timóteos, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e o homem, o qual é Jesus Cristo, o homem. Então ele é o único mediador, ele é o único salvador, ele é o único que pode nos conduzir aos céus. Ele foi
e é o Cordeiro Santo de Deus, que foi enviado a este mundo. Aleluia. E João diz, é o Cordeiro Santo de Deus que tira O pecado do mundo. O resumo deste ponto 4 diz assim, a realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal mostra a fraqueza da espiritualidade holística. Então, a realidade do pecado e a perspectiva de um Salvador pessoal, e nós sabemos que há um Salvador pessoal, o pecado é uma realidade, então mostra aí a fraqueza da espiritualidade holística. Aleluia. Pastora Thaís, com seus comentários finais aí, alguma coisa queira acrescentar para nós estarmos encerrando? Sim, vamos, pastor, já a nossa conclusão, para nós então, né, ganharmos tempo, amém? Sim, amém. Vimos que a nova espiritualidade ou espiritualidade holística é uma forma de expressão do panteísmo, onde ele vai ensinar que não há um Deus criador do universo. Esta é uma das bases da doutrina panteísta. Assim, nessa forma de expressão religiosa, é possível entrar em contato com a força da natureza, com as energias cósmicas do universo e conhecê-las, até mesmo domesticá-las. Contudo, Cristo, a revelação máxima de Deus, não faz parte dessa nova espiritualidade. Ao negar Cristo, a espiritualidade holística rejeita a centralidade da fé cristã. E esta espiritualidade pagã promove um falso culto e, portanto, uma falsa adoração. Essa nova modalidade religiosa não prega o arrependimento. Aí vem o perigo. Me lembro aqui da mensagem de Pedro, também lá para aquele grupo no dia... capítulo 3 de Pedro, capítulo 3 de Atos, versículo 19, quando ele ministra a palavra para aquela grande multidão, após aquela cura, daquele coxo da Porta Formosa, Pedro vai dizer, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. O arrependimento, amigo telespectador, é uma porta que Deus entra na tua e na minha vida. O homem comete os seus delitos e pecados, mas o que Deus quer ver no homem é um sincero arrependimento. Se você me permita dizer, foi justamente isso que Jesus viu naquele homem ali na cruz do Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado. Um daqueles ladrões demonstrou um sincero arrependimento, quando ele disse para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus viu naquele homem um sincero arrependimento. Então, amigo, aquele homem, Jesus não levou em conta quantos e quais foram os pecados dele. Jesus viu naquele momento o sincero arrependimento dele e deu a ele o perdão, dando a ele o direito da vida eterna. Todos dois com a mesma oportunidade. Exatamente. Né? Todos dois vivendo a última oportunidade. Mas o que se arrependeu? Aproveitou a oportunidade. Exato. Então aí está a necessidade do arrependimento, é coisa que a espiritualidade holística prega do lado contrário. Isso me vem à mente, pastor, quando ali Felipe, né, estava junto com aquele eunuco, sim, né, e ele pergunta, o que impede que eu venha a ser batizado? E ele vai responder, é lícito se você crer de todo o coração. De todo o teu coração. Então, a fé, que na verdade ela é traduzida por fidelidade, né? O pastor Jorge sempre gosta de ministrar isso aí, acho muito interessante. Resultado de uma fé verdadeira ela é manifesta através de uma fidelidade a Deus. É verdade. Quando adoramos este Deus com sinceridade, nós estamos sendo fiéis a Ele e automaticamente nós estamos tendo sim a fé salvadora. Glória a Deus. Para despedir disso. Gostaria de deixar aqui para os nossos telespectadores, para despedir de vocês nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, dizendo a você que todos os fundadores e líderes religiosos, eles morreram e estão mortos. Estão mortos. Mas o nosso Jesus,
Ele morreu na verdade. Ele foi sepultado. 3 dias ficou no seio da terra. Mas ele ressuscitou e ele está vivo. Glória a Jesus. O nosso Jesus está vivo. Aqui eu termino dizendo a você: olhe para Jesus, aceite a Jesus, porque Ele é o único caminho, é a única verdade, é o único que te dá vida e nos dá vida. Que Deus os abençoe. Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que nos acompanhou até este momento. Lembre-se disso. O inimigo, ele não cessa de lutar para levar vidas para fora da presença de Deus, para distante da presença de Deus. Ele fez isso desde quando ele teve a sua queda. Nunca mais parou de lutar para levar homens para distante de Deus. E a Bíblia diz que surgiria muitos falsos nesses últimos dias. E o risco de perder a salvação é muito grande. Eu quero nesta manhã concluir dizendo a você: a eternidade é uma realidade. Aleluia. Ou entramos nessa eternidade com Deus para uma felicidade eterna, ou entramos nessa eternidade sem Deus para um desprezo e tristeza eterna. A escolha está em nossas mãos. Jesus na cruz do Calvário, ele veio e redimiu todo pecador. Não importa se você é considerado um grande pecador, que você diga eu tenho muitos pecados, não importa. Jesus veio para resgatar o mais vil pecador. Fez o sacrifício na cruz do Calvário, como o pastor muito claro explicou aqui, e transferiu a nós uma responsabilidade. João 3,16, Deus amou ao mundo de tal maneira, de tão grande, que deu o seu Filho unigênito. Qual é a nossa responsabilidade? Para que todo aquele que nele crê, a responsabilidade de crer é minha, certo? E como eu manifesto esse crer? Aceitando a Cristo e santificando a minha vida, consagrando a minha vida para Ele. Aleluia. Até que um dia, irmãos, nós venhamos ser tirados do corpo do pecado e não necessitaremos mais de nenhum esforço para servir ao Senhor, pois estaremos na eternidade com Ele e com Ele viveremos eternamente. E Deus te abençoe. Nós vamos estar concluindo uma oração, o pastor Taíde vai estar orando, inclusive apresentando a Deus todos os missionários do nosso país, que estão em regiões aqui que nós sabemos que estão em regiões difíceis de acesso, que tem que deixar sua família, muitas das vezes, em situações até um pouco complicadas, mas estão fazendo a obra do Senhor. Então, pastor, ore por todos que estão em casa, que nos acompanhou até este momento, ore por missões também do nosso país e também por todo o trabalho missionário. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos nesta manhã que o Senhor nos concedeu para estarmos em contato com nossos irmãos internautas. Deus, muito obrigado. Pai querido, através da palavra do Senhor. Tua palavra foi ministrada. Eu quero crer, Deus, que a palavra do Senhor está sendo, neste momento, alcançada através deste nosso telespectador e o coração dele aberto para receber a palavra. Que a tua palavra continue, ó Deus, agindo no coração dele. Abençoe o lar de cada um, abençoe a vida particular de cada um. Ó Deus, que haja neles o entendimento que é um único Deus, um único Senhor, um único caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós oramos por nossos irmãos nesta manhã da Escola Bíblica Dominical, onde estamos agradecendo o Senhor por esse Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Abençoa nossos alunos, os que estão presentes e aqueles que estão também nas redes sociais. Nossos missionários, onde estão cada um deles, realizando o ID do Senhor. Que a mão poderosa do Senhor continue sobre a vida dos teus servos. Que a bênção e a graça do Senhor esteja cada dia na vida dos teus servos. Que os passos dos teus servos sejam poderosamente guiados pelo Senhor. Pai querido, nós te agradecemos nesta manhã por este grande momento e já te louvamos, te agradecemos no nome poderoso de Jesus, que é o único caminho, a única verdade, a única vida. Assim agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E amém. Pastora Thaís, a paz do Senhor para o Senhor. Pai do Senhor. Um bom dia. Pai do Senhor, que Deus você, abençoe. Telespectador também, a paz do Senhor. Que você tenha um dia abençoado.
venha participar conosco de nossas escolas presenciais também, se puder. À noite, sempre temos nossos cultos nos domingos, também nas quintas-feiras. Temos ensinos da Palavra de Deus nas terças-feiras. Que você nos acompanhe em nome de Jesus. Deus abençoe e um bom dia a todos. Amém.